Olá pessoal, Rose Weather do canal Floriluz, tarô espiritual, terapêutico e contemporâneo. Yes, yes, yes. Pessoal, esse é o quinto diálogo, mensagem geral da semana. Deixa eu colocar meus anéis mágicos aqui, né? Esse é para alma, que é o maior valor que eu tenho, e esse de casca de árvore é para o meu avatar. Lembrando que meu avatar é orgânico. É orgânico, sou humana. O avatar vai passar, a alma. Lá, lá, lá. Pessoal, esse é o quinto diálogo, mensagem geral da semana. E o 5 remete sempre à quebra. A quebra de paradigmas. Porque no 6 vai estar a torre, no subsolo do 6. E é aqui que começa o questionamento que faz com que você saia do eterno 8. Né, do causa-consequência, causa-consequência. O 8 é o 5 do 3. É o 5 da dor. E vira 5 do cálice, tá? Então, é um diálogo bem delicado, tá? Eu não sei o que vai sair, eu pensei em algumas coisas, mas aquela proposta do canal dos mutantes, vamos dialogar. Vou construir junto com vocês, tá? O 5. O 5 é onde eu dou o primeiro passo, do 1 ao 10, onde eu dou o primeiro passo, que pode ser pequenininho para você, mas é gigante para o teu futuro, que faz todo o cenário do futuro ser definido, teoria do caos, tá? Então é aquele lance, vou colocar 4 cartas, o 4 sempre remete ao imperador, que é a realidade do concreto, que no mínimo é 2 triângulos, e esses 2 triângulos é a verdade que cruza ali e que dói, mas que faz crescer, tá? E eu não sei o que vai acontecer. Vamos lá. 4 cartinhas, quinto diálogo dos mutantes, as normas, o cálice e o cumpra-se. Vamos lá. Não sei onde eu vou parar também, vou dar o meu primeiro passo. A justiça, que é o cálice e cumpra-se. A justiça é um arcano maior, tá? Arcano maior significa que todos os menores que tem embaixo dele, né, essa carta é o 11, se referem. E ela é o subsolo do 1, do primeiro passo. Olha lá, 10 pro 1. 10 pro 1. Como que você sai do 10 e vai pro 1? É tudo um equilíbrio energético, de fato, isso que eu percebo, tá? Aqui, o quadrado do inflexível, né, do poder, do imutável, dizendo assim, eu determino a verdade de acordo com os meus valores, tá? E eu tenho esse poder, porque o vermelho remete ao quadrado do imperador. Então é a justiça, a imposição de leis, de regras que tem que se aplicar a todos, não considerando a diversidade, tá? Daí, no geral, regras assim, elas são extremamente válidas para quem as compôs, porque para eles é a perfeição, mas para quem vai cumpri-las nem sempre cabe na sua totalidade. Haja visto a impunidade reinante no mundo no geral, na América Latina no específico e no Brasil no mais específico ainda. Leis que não são cumpridas, leis que são burladas. Esse é o quadrado da nossa realidade, tá? Próxima cartinha, tá vendo? O 5. Quem fez essas leis, por quê, qual é a intenção delas, e aqui é a carta do perde-perde. A minha verdade vai prevalecer frente a dos outros, de uma forma ou de outra, e todos perdem, porque não há diálogo. Por isso que, olha que bacana, bom, tarô é lindo, gente. Tarô é instrumento de autoconhecimento, mutantes, tá? Do 10 pro 1, cumpra-se, cálice e ajoelhe-se. Ao ninguém ganha, porque não há diálogo. Sempre terão que haver perdedores para que eu sempre, ou quem fez a lei, né? Aqui quem fez a lei, as espadas são pensamento, palavra, decisões. Então, um decide para que os outros se calem, tá? Terceira cartinha,
Outro arcano maior. No quadrado, está bem abaixo da justiça, arcano maior. Esse arcano maior é interessante, porque assim, ó, algumas pessoas se adequam às leis, as demais não, porque todos ficam nos seus quadrados de escuridão e não há diálogo, tá? Não há diálogo. Então a necessidade de você ouvir a voz da tua própria alma, mas ela está encoberta pelo manto da escuridão, tá? As nuvens aqui da escuridão. E as pessoas desejando a salvação de dizer assim, alguém escreveu, né? Deve estar certo isso, né? Eu não converso com ninguém e também me remete muito a cada um nesses quadradinhos espera a salvação e cada um acha que está certo, mas todo mundo no quadradinho da escuridão, ó. Todo mundo. E aqui tem águas, é como se fosse uma enchente, um tsunami, né? Onde cada um fica no seu quadradinho dizendo, e agora, José? E agora, José? E é a carta do 20. O 10 que se repete. Não vai para o 5, porque o 5 fez alguém perder para eu ganhar e ninguém ganha. Poucos, muito poucos. Tá? Poucos, muito poucos. No geral, os que fizeram a determinação. E no último quadradinho, o 3. Na última carta, última carta do quadrado, o 3. A essência da imperatriz, a essência do diálogo, que precisa ser resgatado. A essência do diálogo que precisa ser resgatada, para que não haja sempre esse 10, 10, 10, 10, a realidade do imutável. Tá? A diferença do 10 para o 3 é o 7. E o 7 é o karma. E aqui remete muito ao karma também, tá? O 7 é o karma de cada um achar seu caminho perante isso. Porque não há diálogo. Então, aqui a tendência é assim, as pessoas se isolarem. Então, as poucas pessoas que conseguem se libertar, o 3 é a alma, né? Conseguem entender a espiritualidade como algo, uma fonte de luz que remete ao feminino, ao fluxo de matéria e energia, também estão sozinhas nos seus quadrados, porque não há diálogo. Tá? E a ideia é assim, ó, quando? Tá? Que aqui, ó, a alma de cabelos loiros, a alma de cabelos loiros. Não, de forma alguma, tendendo a raças, apenas o significado da carta, né? Quando que você vai ter oportunidade de ser quem você é e interagir com as outras pessoas no diálogo, tá? No diálogo. E não na competição. Na competição. Eu tive a oportunidade de observar uma mãe caiçara. Ela estava grávida e o filho, o primeiro filho, uns 4 anos no máximo, ele estava chorando, muito, muito decepcionado com algo. E ela sentou calmamente e começou a dialogar com ele, usando palavras simples, com afeto, com carinho, mostrando a lógica daquela situação, para mostrar para a criança que não precisava ver toda aquela revolta, toda aquela dor, toda aquela sensação de injustiça. E ali eu percebi a importância do diálogo mãe e filho, ou mãe e filha, para construir essa lógica com poesia de entender a visão macro das coisas, mas isso vem lá da infância, né? Uma mãe caiçara que tinha a oportunidade de estar com seus filhos, trabalhando mais perto deles e podia sentar no meio da tarde, tinha o direito, tinha a glória disso e poder interagir com o filho. E eu fiquei imaginando, isso é a base da democracia, tá? Desde criança você aprender que as coisas não podem ser sempre do seu jeito, ou seja, que você tem que amadurecer para a realidade. E daí eu fiquei imaginando quantas mães
quantas gerações de mães largaram, né, foram obrigadas a largar os filhos em algum lugar porque elas têm que trabalhar, né? E os filhos são criados por babás, empregadas, né, pelo externo, que não tem a função exatamente de dialogar, mas sim também do regras, cumpra-se, cale-se. E daí a criança vai crescendo sem a habilidade do diálogo. Isso me lembra muito isso, ó. A justiça dura, por exemplo, né, das regras de uma creche, das regras de uma escola, né, onde só uma regra se aplica a todas as crianças, né? E é onde poucas têm a possibilidade de ter o diálogo do afeto de pai e mãe para contar suas dores, né, com suas frustrações e no diálogo aprender a controlar suas emoções e ter maturidade emocional. Então eu percebi a importância desde a mais tenra infância desse diálogo de compreensão da realidade, que é fundamental e que ao longo das gerações, né, a questão do trabalho, contas para pagar, tirou das crianças. E ó, embaixo do baralho, né, aqui essa carta é o 8, ó, é o 8 de copas. Do 8 pro 5 é o 3 de novo. E o 3 é a flexibilidade, né? É o diálogo, é o afeto, é o acolhimento, né? E aqui, ó, eu sinto muito assim, ó, não há possibilidade de fazer isso. Porque aqui é aquele acolhimento que precisa pagar contas e retribui a ausência, não com afeto, mas quando retorna para casa, retribui a ausência com a justiça do concreto. Vou lhe dar um presentinho. Vamos lanchar uma comida bem legal, assistindo televisão sem conversar, porque barriga cheia, né, não tem choro. Né? E aí, essa percepção, vocês perceberam que do 8 para o 5 é o 3, e o 3 é a quebra, e embaixo, ó, o rei de ouros. A aplicação na realidade das emoções só do ponto de vista do material. Por isso que eu senti tão fortemente nessa carta, é assim, né? Eu te dou escola, eu te dou comida, eu te dou roupa, eu te dou presente, eu te dou flores, mas afeto? Que mais que você precisa? Afeto? É assim que funciona. Essa é o cumpra-se. E o cumpra-se é: que mais que você precisa? Eu escutei aquela música, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Diversão e arte. Diálogo, a gente não quer só o cumpra-se, a gente quer diálogo, tá? Vamos ver a carta da alma agora. E depois o oráculo e a runa. Para os mutantes, a maior dificuldade dos mutantes, eu acredito que seja essa: a capacidade de percepção disso, a capacidade de percepção da ausência absoluta, né, do ênfase absoluto da matéria, quadrado, e as águas ali totalmente tumultuadas, né? Eu sinto ali enchente. As emoções são avassaladoras, são perigosas, porque nós temos que manter todo mundo no quadradinho das leis, para que não haja emoções perigosas, né? Porque a natureza o feminino remete à natureza, a natureza é perigosa, o diálogo é perigoso, melhor impor. E assim vai. Sem o diálogo. Afeto. Maturidade emocional. Vamos ver a carta da alma agora.
Aquele 8 para o 3 é o 5. O 8 para o 3 é o 5. E o 5 é a carta de você perceber o quanto, tecnicamente, o quanto o ênfase no material torna as pessoas incapazes do diálogo. Aqui remete à injustiça, porque essas pessoas que estão lá atrás, ó, elas não estão felizes, mas não importa, eu determino. Assim não tem confusão. Baralho da alma, ó, o imperador. E esse é o baralho da alma, é o 4. Eu determino. E embaixo do baralho, o 6. Eu determino o seu merecimento de estar ao meu lado. Eu lhe dou presentes. Eu pago o teu salário. Eu pago tua escola, eu pago tuas compras. Ó, tudo material. E é o baralho da alma. Vamos ver mais uma cartinha. Ó. Olha só. Daí a sua alma, né, o feminino da sua alma, a necessidade de diálogo, o branco da paz aqui. Dizendo assim, mas cadê o afeto? Cadê a essência disso? O significado disso? E o imutável dizendo assim, como assim? Eu determino. Não é você que me determina. As regras que me determinam. Tá. E esse conflito eterno daí. Espada, palavra, pensamento. Alguém, no mínimo, para cada pessoa feliz vai ter 2 tristes. É isso que eu vejo aqui. As brigas, tá? As brigas. O cálice, tá? O cumpra-se. Vamos ver o oráculo, então. Mutantes. Mutantes. Aí você se isola dentro da tua possibilidade. Mas tem um ponto positivo aqui, né? A internet. Redes. Não redes sociais vazias, onde cada um nesse quadrado escuro tenta postar que tá feliz. Mas redes de troca de afeto. E troca de afeto, inclusive, é quando você tem a coragem e a glória de contar com pessoas que te apoiem, não pessoas que digam assim, pessoas que te diminuam para que elas tenham razão. Mas o afeto genuíno de uma mãe caiçara. Essa carta me lembra muito, vocês sabem que eu sempre comento muito o poema a poesia da Ana Vilela, a poeta de Brasília, né, escritora poeta de Brasília. É muito recorrente, eu vou deixar o link dela aqui, ó, no 19.27, 19.28, 19, eu faço assim para lembrar, 19, 1 do 9, a verdade do 9. Na poesia dela, inclusive hoje é o epílogo, né, o encerramento, né, do último capítulo do livro dela, mas vocês vão perceber na poesia dela que é muito recorrente a questão da cacos de azulejo, né, conflitos entre pessoas envolvidos com a questão dos cacos de azulejo. O caco de azulejo me lembra muito isso daqui. A parede tem que ser do meu jeito, porque sempre foi assim.
E se quebrar, aquele caco vai ter que voltar a fazer aquela mesma parede. Porque aquela parede tem que estar ali. Porque sempre foi assim. E a parede e os azulejos vão ter que se voltarem, voltarem a ser aquela estampa, aquela composição que sempre foi. Então é muito recorrente, sabe? E a pergunta ali que o mutante de luz faz, a pergunta é assim: para que parede? Para que parede? Faça um loft. Abra espaço. É isso que eu percebo. 19,29. Deem uma olhada lá, vocês vão ver o quanto é recorrente o conflito com a questão dos azulejos, tá? Azulejo. Aquele panorama do quadrado. Inclusive a carta da justiça em vários baralhos, ela tá em cima de um tabuleiro de xadrez que lembra os quadrados dos azulejos. Sempre foi assim. E é um tabuleiro de xadrez. É o conflito. Alguém vai vencer. E a vitória é quando você derruba a rainha. Eu mato sua alma, mas eu venço. Vamos ver o que o oráculo tem a dizer. Então, os mutantes, aqui eu não vou dar resposta, depois eu vou gravar para cada signo, tá? Mas essa é os quadrados da escuridão, do imutável, do 5, do cálice, do cumpra-se, do cálice, do cumpra-se, do iluminismo. Não ponha sua alma, você é pago para cumprir tarefas. Né? Não me venha com papo de cooperação, de diálogo. Não me venha com papo. Oh, não tem invertido, ó. Florescimento. É aquele 3. Rainha de Ouros. É você renascer, o 3. E mutantes, é em você. É em volta de você, você criar, ó, embaixo do baralho, que lindo, a fonte. A fonte do teu melhor. Sair daquela tristeza, daquele cumpra-se. Essa carinha aqui, ó, tá vendo? Tem uma carinha bem triste. É essa carinha triste ali, ó, lá atrás. Se libertar disso. Não é porque eu não preciso perder para você ganhar. Eu posso florescer no melhor de mim, que não depende da sua opinião e não depende da sua cumpra-se, né? Mas o melhor de mim, na paz, ó. Rainha de Ouros, a Rainha de Ouros é a aplicação máxima do potencial da alma humana na realidade, é ouro, ó, que é o símbolo de ouro, onde em tudo que você fizer coloque amor, no que te faz feliz e que não fere a integridade dos outros, persista e faça isso ser a sua fonte, tá? Há um tempo atrás eu estava meditando e escutei uma frase interessante, que é assim: o cavalo marinho, quando se fertiliza a si mesmo, gera a sua própria luz. Pá! Né? Inclusive foi o telefone que... Bom, enfim. E eu fiquei meditando sobre isso. Aqui me lembra exatamente essa situação, ó. O cavalo marinho é hermafrodita, né? É o cavalo alado dos mares, né? É como se fosse assim, é um cavalo, o símbolo do cavalo é o fogo da manifestação na água. E eu lembro muito disso, ó. Fertilize-se a si mesmo. Coloque luz, coloque sol, coloque alegria, coloque flores, coloque poesia na sua vida, independente da opinião dos outros, sem ferir a integridade, tá? Porque a Rainha de Ouros é o acolhimento, tá?
compaixão, o diálogo, né, a flexibilidade, mas priorize na sua vida isso, o teu florescer, tá? Que você vai servir daí de inspiração para as outras pessoas e você não vai se sentir tão vulnerável. Esse aqui é o 5, tá vendo que 2 perderam? Porque o 3, essas 3 espadas que estão no chão, o 3 é o 3 da dor, do machucar as pessoas, do decepcionar as pessoas. Mas eu decepciono, passo por cima delas, mas eu venço. Né? Toda a tua fonte aqui. Toda a tua fonte aqui. Né? Pra que paredes? Eu sinto isso, ó. Aqui tem água, tem flores e tem universo. Não precisa ser uma pintura em azulejo, eterna, solidificada. Pode ser um belo jardim. Um belo jardim. Tá? Um belo jardim. A diferença é... de forma alguma eu estou invalidando a necessidade de haver regras. Mas que as regras sejam não só para alguns, ou para beneficiar alguns, mas que elas se construam no diálogo de entender a diversidade, inclusive a diversidade da natureza, né? O Brasil tem um código, tem leis ambientais sensacionais e, nossa, estão funcionando tão bem. Imutável, aplicável, beneficiando quem? Ter essa compreensão, entendendo que, lastimavelmente, nesse ambiente de falta de diálogo, o máximo que você pode fazer, ó, é a tua obrigação. E eu raramente uso essa, a tua obrigação é pelo menos você ser isso. Você colocar sua fonte nisso, sua luz nisso. Porque olha só, aquela figura triste verde ali atrás, ó, olha o que ela era. A política. Se afaste disso. Os poderes, daquelas leis, ó, que beneficiam um, gerando dor, gerando escuridão. Fuja disso, abra suas asas para que correr, você tem asas, né? E coloque toda a tua intensidade nisso. Toda a tua intensidade nisso, tá? Não nisso. Vamos ver a runa agora. Aí tem a cartinha do eu. Cartinha, o baralho do eu é louco. Quando eu fui meditar em embaralhar me preparar para a leitura, a carta do baralho do eu saltou. Ó, florescimento de novo. Dentro de cada quadrado tem no mínimo 2, 3. Seja o seu 2, 3, 2 triângulos que compõem o quadrado, tá? Tem um quadrado aqui no meio, mas não se ingesse nele. Não seja um azulejo quebrado que sempre vai tentar voltar para a mesma parede. Tire a parede. Tire a parede, tá? E construa um jardim, nem que seja dentro de você. Não se ingesse. Agora, olha só. Vocês sabem que essa leitura é geral, né? Leitura comigo são 2 horas. Eu não consigo te atender em menos tempo, porque você é um ser humano. Para mim, você é isso aqui. Nós vamos interagir no diálogo, né? Na alegria, na compreensão. Eu vi os seios dela
do acolhimento, do alimento, do leite que alimenta, tá? E construir isso um caminho de luz. Então, meu WhatsApp está aqui embaixo, tá? Contatos comigo, você agenda online. E essa carta aqui do baralho do eu, essa carta, seja jovem. Ser jovem é ser assim, ó, na alma. Seja jovem na alma, na alegria da sua alma. O jovem geralmente está aberto a mudanças. Não engessado? Esta é uma característica que faz com que uma pessoa de idade avançada consiga manter o espírito jovem. Por isso que eu falei para vocês, a carta do eremita, da escuridão, são a alma das pessoas tristes. E a alma tá triste porque tá assim, ó. Ela não se sente abandonada emocionalmente, tá? Porque teu maior inimigo tá dentro de você, mas teu maior amigo, tua maior paixão tá dentro de você. Se ame. Seja a sua melhor companhia, tá? Procure manter-se aberto às mudanças da sociedade em todos os níveis. Inclusive as mudanças em você, inclusive o envelhecimento, que é uma delícia. Adapte-se aos novos costumes e usufrua das tecnologias que forem surgindo. O envelhecimento é cristalização do ser. Evite saudosismos. Tá? Isso aqui é a cristalização dos seres. O mutante está aqui. Que rompe esse bloqueio e floresce. Sabendo que mesmo que a sociedade não aceite, que você seja quase um pária na sociedade, né? Melhor do que isso daqui, ó. Melhor do que isso daqui. Porque quem é que dita as regras do meu merecimento? E porque elas são inflexíveis? Se elas podem ser, porque uma parede se eu posso ter um jardim? Porque correr se eu posso ter asas? Florescimento. Orgânico, não se engesse. Cacos de azulejo e paredes. Jardins. Dentro de você e fora de você. E esse é o 5. Pessoal, espero ter ajudado. Vou fazer para os signos agora, tá? Mutantes, Rosel Éder se despede. Até o próximo vídeo. Tchau.